Bom, e como que funciona o racismo brasileiro? Ele funciona através de quatro grandes, né, pensamentos, ideologia, mitos, ideias. Uma é a ideologia do embranquecimento. Esse quadro, eu acho que ele é bem, quem estuda raça, ele sempre é mostrado para pensar. Ele chama Redenção de Cã. É a ideia, na Bíblia antiga, Cã, eles foram pensados como amaldiçoados. E os negros foram pensados como os filhos de Cã. Né? Era um racismo, né, antes de ser o racismo biológico, um racismo através, né, da Igreja Católica, que justificava que os negros ou os africanos poderiam ter uma vida ou ser escravizados porque eles eram filhos de Cã. Esse quadro chama Redenção de Cã. O que ele aparece? É uma senhora negra, possivelmente ex-escravizada, com a filha dela um pouco mais clara, com o genro, né, que é eu penso que é um descendente de português, né, no Brasil, e o neto branco, e ela fazendo assim. Quer dizer, é a ideologia do embranquecimento. Como é que isso funciona? Funciona através de... foi uma política, a ideologia do embranquecimento do próprio país, né? No pós-abolição, quando vai pensar em imigração, que é vamos embranquecer esse país para civilizar o país. Né? Então, teve uma política de cotas, realmente, de fato, de terras e etc. E tal, para o que facilitar a vida dos brancos, quando existia uma população que estava realmente no pós-abolição, que poderia trabalhar nas fábricas e etc. E tal, eles foram, né, deixados de lado para que os brancos entrassem e trabalhassem. Né? Então, isso foi uma política de embranquecimento, é embranquecer o país para civilizar, né? Isso acontece de fato. Mas, além disso, existe isso como ideologia. Essa ideologia que quando você vai em algum lugar e... A minha pesquisa de pós-doutorado é só com famílias interraciais. O que aparece nas famílias interraciais? O maior momento de ansiedade é a barriga da grávida de família interracial. Né? O que acontece ali? Que cor que vai nascer a criança? Né? Essa ideia de que torce para que nasça branca. Por que torcer? Vocês já pensaram por que tem esse... Por que quer que nasce branco? O que traz, né, a pessoa ser branca? É a ideologia do embranquecimento, que sendo branco ela está mais salva, ela está mais civilizada, ela está mais gente, ela é mais humana, né, quando ela é branca. Essa é a ideia de que o branco é um humano mais humano do que os negros e os indígenas. Então eu trouxe essa quadra para a gente pensar a ideologia do embranquecimento, foi pintado pelo... como é o nome dele? Modesto Brocos. É um pintor espanhol, né, em 1895, e está no Museu Nacional no Rio de Janeiro, como algo de que, né, pensar o Brasil. Outra coisa que é importante a gente pensar é que o racismo brasileiro ele funciona por intimidade, ele não é um racismo, e por isso as teorias, às vezes, norte-americanas e europeias e etc. e tal, não sirvam para a gente pensar o Brasil. Porque as pessoas falam, mas aqui não é segregado, todo mundo se mistura, como que tem racismo se as pessoas casam com negros, se brancos e negros são casados, têm filho, a gente é um país mestiço? Essa é a pergunta que tá. Eu sempre faço uma analogia, você já viu não existe machismo porque os homens casam com mulheres? Faz o menor sentido, entendeu? Ou seja, é a mesma, a hierarquia ela pode existir mesmo nas relações muito próximas. O que acontece? A gente aprendeu a ler o racismo com a lente norte-americana por causa dos filmes, ou com a lente de um racismo pensado, sei lá, sobre a Segunda Guerra na Europa, e não aprendeu a ler o racismo brasileiro, porque a gente tem uma ideologia que é de falar que não há racismo no Brasil. Mas para ler o racismo brasileiro, a gente tem que ler um racismo de intimidade, que vai acontecer desde o Casagrande Senzala, que é essa mulher, né, que o Gilberto Freire fala, não, mas a gente, né, foi amamentado pelas mulheres negras, né? Ou seja, realmente, não é um racismo que vai provocar um nojo em que o sujeito não pode estar perto ou não pode encostar. Mas a hierarquia e os lugares sociais, existem lugares para brancos e para negros na sociedade. Então, a gente tem que ter a leitura de um racismo de intimidade. O mito da democracia racial, eu acho que é bastante falado, mas eu vou falar de novo porque é importante para a gente pensar. É uma ideia que surge na década, ainda mais com o trabalho do Gilberto Freire, que a gente está numa democracia racial. O que é uma democracia racial? Seria igualdade entre os sujeitos brancos e negros, é isso. Igualdade de oportunidades.
Agora, é muito interessante que a gente ouve no discurso das pessoas que falam que não tem racismo. Não tem racismo no Brasil, a gente vive numa democracia racial. A própria pessoa que fala que não tem racismo, ela usa a categoria raça para falar. Ou seja, se não existe, não tem raça no Brasil, todo mundo é misturado, a gente vive numa democracia racial. Então, tipo, não faz sentido, o mesmo argumento, né, ele é contraditório. E a ideia é que teríamos oportunidade. Aí, na década de 50, tem um estudo que se chama Estudos Unesco, que é um projeto no pós-guerra de pensar como é que o Brasil tinha e por que o Brasil tinha essa harmonia entre as populações. Por que se davam tão bem, né? Porque essa era a ideia, que a gente vivia numa democracia racial, que aqui todo mundo se dava bem e tinham que viver juntos. Então veio grandes estudiosos, né? Esse é um estudo que foi coordenado pelo Roger Bastides e teve estudo no Brasil inteiro. Por exemplo, em Florianópolis, quem fez foi o Fernando Henrique, chama Negros e Brancos na cidade de Florianópolis. Ele que fez o mestrado dele quando ele era sociólogo. E são vários sociólogos que vão participar desse projeto, tem um que faz na Bahia, outro que faz no Rio Grande do Sul, em São Paulo quem está coordenando é o Florestan Fernandes, para pensar raça no Brasil. Eles tinham que responder para a Unesco por que nós, brasileiros, vivíamos numa harmonia racial. E foram pagos, e muito bem pagos, para isso. Não teve um dos pesquisadores que conseguiu responder que a gente vivia numa harmonia racial. Ou seja, todos os estudos da Unesco vão provar que a gente que existia um racismo muito forte. Isso na década de 50, e a gente ouve agora em 2012 gente falando que não tem racismo. Nem quando foi pago para mostrar que, olha, mostra que a gente vive numa harmonia racial, se conseguiu isso. E aí o Florestan Fernandes, ele cunha o termo mito da democracia racial, que aí né? E aí vira um mito. E um mito, a Marília Chauí na primeira aula lá do curso de vocês, explicou muito bem como é que funciona um mito, né? Ele funciona que ele é maior que a experiência. Mesmo que você viva algo que é oposto do mito, você continua acreditando nele, né? Ou seja, ele funciona realmente, de fato, para que as coisas não sejam desconstruídas. E a última forma é que o racismo no Brasil, ele não é como a gente pode pensar na Ku Klux Klan nos Estados Unidos, ou uma adesão ao partido racista. Ninguém adere ao racismo no Brasil. As pessoas aprendem a ser racismo. O que quer dizer? Não é que nem assim, vou me aderir ao PSDB, vou aderir ao PT agora, eu vou fazer parte desses partidos políticos e essas ideologias me interessam. Não, a gente aprende. Nasceu no Brasil, eu acredito que nasceu no Brasil, se você não fizer um trabalho de desconstrução, você é racista. Porque não tem como. Não tem como. A gente aprende a ser racista. E aprende como? A gente olha, sei lá, imaginário social, um Senado. Todo mundo é branco, né? A gente olha o elenco da Globo no final do ano. Parece que a gente mora na Dinamarca, né? Todo mundo é branco. A gente olha a Bolsa de Valores, que são lugares de poder. Todo mundo é branco. As capas de revista de pessoas bonitas, todo mundo é branco, né? Bonitas, né? E aí, essa foto do Carnaval de Salvador, que é quem consegue pagar para pular o Carnaval tá dentro e quem não consegue tá fora. Tem muda a cor, gente. É um apartheid social, né? E eu sempre dou esse exemplo porque eu acho ele legal da gente pensar. O meu irmão, quando eu era mais nova, ele queria me convencer que os homens eram melhores que as mulheres, né? Ele sempre falava, Lia, os homens são melhores que as mulheres. Você quer um exemplo maior? Eu falava, fala. Ele falava o seguinte, olha, você vê, as mulheres cozinham todos os dias, mas quando você vê um grande cozinheiro, o chefe, ele é homem. Ou seja, os homens são melhores que as mulheres. O que é esse pensamento? É um pensamento infantil, mas ele funciona para a gente aprender a ser racista. Se só tem branco em lugar de poder, logo, os brancos são melhores. Ou seja, as pessoas vão aprendendo a ser racista, né? Elas têm um aprendizado diário, que é o aprendizado de que há lugares para brancos e há lugares para negros. Não à toa, quando a gente vê a exceção da regra, que são os negros que socialmente eles têm dinheiro, etc. e tal, a pessoa pode falar, eu fui confundida com uma babá. Ela não é uma babá, mas ela foi confundida com uma babá. Por que ela é confundida com uma babá? Porque o lugar dela é de babá. Ou seja, há lugares para brancos e negros na sociedade brasileira e as pessoas acreditam. Tanto que quando não estão nesses lugares, as pessoas estranham. E aí, gente... São 8h35. Tá. Só para eu esqueci de relógio. 15 minutos. Pode faltar 15 minutos.
Pensando tudo isso, a minha pesquisa, não sei quem leu meu texto um pouco, minha pesquisa de doutorado foi tentar entender como essa própria categoria de raça, ela constitui os sujeitos, né? E aí a minha pergunta foi para brancos. E por que para brancos? Porque todo mundo que estuda raça, em geral, vai estudar o quê? Negros e indígenas no Brasil, e como que essa categoria constitui esses sujeitos. A minha ideia é de que se você estuda negros e indígenas, você repõe a ideia que eles têm raça e que o branco não tem. Ou seja, coloca o branco de novo nesse lugar de que ele representa a humanidade enquanto os outros são grupos outros, né? Eu me formei aqui em Florianópolis há 13 anos atrás, não sei, 2003, né? 13 anos atrás. E quando eu me formei, no meu currículo tinha uma disciplina que chamava Psicologia Diferencial. Quem se formou nessa época? Você tinha Psicologia Diferencial? O que a Psicologia Diferencial estudava? Vocês lembram? Negros, indígenas. Na minha época a professora deu aula sobre negros e indígenas. Ou seja, diferencial do quê? Né? Quem é o representante de humano? Quando você tem uma disciplina colocada dentro de uma disciplina que chama Psicologia Diferencial, estuda negros e indígenas o branco não é colocado, o branco está no lugar de norma. Ou seja, a ideia de estudar branquitude não é minha, né? Ela começa na década de 90 nos Estados Unidos, com o que vai chamar estudos críticos da branquitude, né? E aí só faz sentido estudar a branquitude dentro de uma luta antirracista, né? Porque não é um enaltecimento do branco, novamente, que já está aí, como eu mostrei nessas imagens, enaltecido em todos os lugares, mas é uma crítica a essa branquitude. E o que seria branquitude? Branquitude é identidade racial branca, a gente está falando dessa identidade. E aí, como eu estou falando de identidade racial branca, eu queria fazer um parênteses, eu não sei, aqui, quem é formado em psicologia aqui? Bom, então eu acho que a grande parte sabe a diferença, mas eu vou tentar rapidamente falar entre identidade e identificações, né? Quando a gente está falando de identidade, a gente não está falando de identificações do sujeito, desses processos na qual o sujeito ele vai se identificando ao longo da vida, assim, ou mesmo no grupo familiar ou com a cultura. Mas quando a gente está falando de identidade racial, a gente está falando desse olhar que o outro, ela é uma produção de um olhar do outro para que se constitui você e que você mesmo é constituído a partir desse olhar, e esse olhar é construído historicamente e socialmente. Então, ninguém pode acordar branco e falar, hoje eu não quero ser branco. Que nenhuma pessoa acorda negro e fala assim, olha, não me identifiquei com nada disso que dizem que é da cultura negra. Eu não gosto de samba, eu não gosto de capoeira, eu não vou no candomblé, eu sou católico, eu gosto de ler filosofia alemã, agora eu sou branco. Não é, entendeu? A porta do banco não abre facilmente. Ou o mesmo ao contrário.